Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra indicar pra vocês livros que são romances de época, alguns são clássicos, mas que não tem hot. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação. E segue nas outras redes sociais também, pra você não perder nenhum tipo de conteúdo. Eu posto conteúdo diferente em todas elas, tudo isso tá no box de descrição aqui também. E a dica de ouro do vídeo é a Cuponomia. Gente, se você ainda não conhece, a Cuponomia é uma plataforma de cashback e cupons de desconto que te auxiliam aí nas suas compras online, ativando a extensão no seu navegador ou usando o aplicativo pelo seu celular quando você vai fazer alguma compra pela internet. Você consegue aí nas mais de 2.000 lojas parceiras uma porcentagem do seu dinheiro de volta e também consegue ver quais são os cupons de desconto que estão ativos naquela loja, né? Então eles têm mais de 2.000 lojas parceiras. Se inscrevendo com o link, criando sua conta com o link que eu deixo aqui no box de descrição, você já começa com R$5 na sua conta. Quando você acumula o cashback e chegar a R$20, você consegue transferir esse dinheiro para o seu banco e sacar o valor que você acumulou. Então, é isso, é a dica de ouro desse vídeo. Lembra de usar o link aqui do canal, por gentileza. E vamos ao vídeo. Gente, a ideia desse vídeo surgiu porque em alguns vídeos tiveram pessoas comentando, me pedindo indicações de livros sem hot, de romances sem hot. Tem muitos, viu, gente? Tem livros de fantasia que não tem hot porque não é focado no romance. Só que romance de época é mais difícil. E a pessoa que comentou nesse vídeo, se eu encontrar o comentário agora, editando o vídeo eu coloco o comentário aqui, mas a pessoa que me pediu, ela tinha me pedido para indicações de livros que fossem romances de época. Então eu trouxe aqui 4 livrinhos que são romances de época, romances... 2 deles são clássicos e 2 deles são atuais, então tem linguagens diversas aí pra vocês, pra tudo quanto é tipo de gosto. E eu acho que é legal falar um pouquinho também sobre livros que não tem essa pegada mais hot. Por quê? Porque hoje em dia o que a gente mais vê é a febre aí dos livros com hot. E os livros sem hot acabam perdendo um pouquinho o destaque, mas ainda tem gente que gosta do conteúdo, desse conteúdo, né? Então eu resolvi trazer para vocês 4 indicações de livros que são romances de época, mas que não tem hot e nem por isso eles são ruins. São livros muito, muito bons. Todos eles eu favoritei. Então eu tô trazendo pra vocês livros que eu amei ler. Espero que vocês deem uma chance e gostem também. Vou começar com os clássicos que eu trouxe na lista de hoje. E o primeiro clássico foi o que eu li há mais tempo, inclusive, é Jane Eyre. Gente, olha o tanto de marcação que eu tenho nesse livro. Jane Eyre é um romance de formação, gente. Então a gente vai acompanhar aí a vida dessa mulher, né, da Jane, desde a infância até a fase adulta. Então a gente tem aí várias etapas da vida dela, passando por várias situações diferentes. A gente vai ver ela enfrentando muitas situações que foram desafiadoras e você vai entender o contexto que essa mulher cresceu. E eu acho, assim, de uma riqueza impressionante. Essa história é incrível, é maravilhosa. Ela é muito inspiradora também, porque tem diversas situações aqui da vida da Jane que são atuais, que são questionamentos atuais. E ela não é aí uma herdeira, né? Ela não é uma pessoa rica, ela é uma pessoa que viveu com limitações financeiras a vida toda e a gente tem uma mulher com uma mentalidade muito forte também, o que eu acho incrível. Tem alguns pensamentos desse livro aqui que são questões que até hoje vale a discussão, entendeu? E são questões muito atuais, então eu acho que é um livro atemporal. Mas é uma jornada incrível, apesar de ser clássico, que dá um pouquinho de medo para as pessoas. Quando a gente fala de livros clássicos, a gente fica com um pouquinho de medo, né?
porque tenho medo de ser um livro cansativo, da leitura cansativa, da leitura lenta, que a gente fica com medo de não entender nada e de não curtir a leitura. E esse livro não é nada disso. O livro é muito gostosinho de ler, tem uma linguagem muito fluida, muito fácil, muito envolvente. Os personagens são personagens muito reais, então são personagens com defeitos, que fazem escolhas erradas muitas vezes e que a gente vê eles tendo que lidar com as consequências das suas atitudes, tanto a protagonista quanto os outros personagens ao redor. Então eu acho que é um livro que te deixa muito pensativa, sabe? É um livro que tem uma carga aí de ensinamento muito legal. E eu acho que uma hora ou outra na nossa vida a gente tem que parar pra ler um clássico, pra ter essa experiência, sabe? Porque pra se tornar um livro clássico é porque ele tem alguma coisa pra te entregar, tem alguma coisa pra você aprender ali. E eu acho que essa leitura é riquíssima, não é focada num romance sem explicação, um romance fútil, não tem nada disso, sabe? O foco é na jornada da protagonista. E é o que eu acho mais incrível nesse livro, porque ele não precisa do hot ou não precisa do romance pra prender nossa atenção, sabe? E eu acho que quando um livro entrega isso, ele entrega tudo. É isso, essa é a nossa primeira indicação de hoje. Outro clássico que eu também trouxe aqui pra vocês, e esse livro eu li tem pouco tempo, mas eu lembro, gente, que cada página que eu virava, me deixava mais encantada com a história. Ao mesmo tempo que eu queria continuar a leitura, eu não queria que acabasse. E foi um livro que me deixou com um sentimento tão jovem, sabe? Com um coração tão puro, com um sentimento tão bonito. E não é porque é também um livro de formação, né? A gente vai ver a história, várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, já vou mostrar o livro pra vocês. Mas esse livro ganhou meu coração de um jeito que eu não esperava. Eu esperava gostar, mas eu não esperava que fosse me cativar tanto quanto cativou, sabe? E eu demorei muito pra pegar esse livro pra ler, ele ficou na minha estante parado muito tempo. E aí eu fiquei, eu fiz uma LC, porque eu enrolei muita gente falando que ia ler esse livro e não lia. Eu falei, vou fazer uma LC, porque assim eu vou ser obrigada a ler. E foi assim que eu li Mulherzinhas. Gente, Mulherzinhas é incrível. A gente vai acompanhar aí a vida de 4 irmãs. Também é um romance de formação, a gente vê a vida delas desde crianças, né, até a fase adulta. O livro também tem algumas edições que são divididas em 2 partes, né? Que a gente tem 2 fases da vida dessas irmãs. Só que assim, gente, uma coisa que eu gostei muito é que é um livro que ele parece que ele quer te ensinar. Porque tem sempre, todo capítulo acaba tendo uma moral da história, sabe? Um ensinamento ali pra você pensar um pouquinho e uma forma que a história tem de te passar algum conhecimento, de te passar algum questionamento e você acaba ficando pensando um pouquinho nas escolhas das protagonistas. A gente tem 4 irmãs que são muito diferentes, então a gente tem personalidades diversas e elas convivendo entre si e fazendo escolhas e caindo e levantando e errando e consertando os erros e brigando e fazendo as pazes e se apaixonando. E assim, a gente vê também muito da inocência da fase das crianças, assim, né? Da inocência infantil. E isso é tão bonito, gente. Isso é uma coisa tão gostosa de ver, sabe? O tanto que esse livro deixa a gente com o coração quentinho, com histórias. Gente, as histórias são incríveis. Todas as irmãs têm alguma coisa em comum com a gente, sabe? Eu acho que em vários momentos eu ficava pensando assim, que eu ia me identificar só com uma irmã. Eu falava, não, eu acho que eu me identifico com essa daqui, com as outras eu não me identifico. Mas aí acontecia uma situação na vida da outra irmã que eu ficava, caramba, mas eu acho que eu já passei por uma coisa parecida. E aí você acaba se colocando no lugar de cada uma delas e você vai entendendo a personalidade, a forma como elas vão amadurecendo, os pensamentos e como isso tudo é amarrado pela relação delas
entre si e com a relação delas com a mãe, que é aí a figura que tá sempre ensinando alguma coisa, que tá sempre deixando uma moral da história pra elas, assim. Eu acho incrível. Foi um livro apaixonante, foi um livro que com certeza virou meu favorito da vida, assim. Eu sempre sempre vou buscar uma forma de panfletar esse livro, porque eu simplesmente, assim, ele me deixou com um sentimento tão bom que eu acho que as pessoas precisam sentir isso. E é por isso que eu resolvi colocar ele aqui também nessa lista. Agora, saindo um pouquinho dos clássicos, eu vou indicar pra vocês 2 romances de época, que é o que a gente chama de... A gente chama de romance de época, gente, porque eles não são comprometidos com nenhum fato histórico, eles são inspirados em algum momento passado, mas eles não têm compromisso com fatos históricos, tá? E aí é o que a gente chama de romance de época, que é uma coisa bem romantizada, é uma história bem romantizada de uma outra época. E romance histórico é o romance que tem comprometimento com algum fato histórico, que se passa em algum momento histórico e tem se atém de uma forma mais específica à realidade daquele momento, tá? Então vou indicar 2 romances de época, que são romances de época que eu amei. Os 2 eu dei 5 estrelas e favoritei. Os 2 são da mesma autora e eu descobri que é uma autora que pra mim até hoje não errou. Eu amei demais essas leituras e o primeiro que eu vou falar não podia ser diferente, Edenbroke. Edenbroke, a gente vai ver aí a história de 2 irmãs gêmeas, elas cresceram separadas, assim, elas cresceram um período juntas, depois elas foram separadas e cada uma foi criada em um lugar diferente. Tem a Cecily? Ela foi criada em Londres, né, no meio da alta sociedade, ela é uma irmã bem mais urbana. E a gente tem também a Marianne, que é a nossa protagonista, e é pelo olhar dela que a gente vai ver a história sendo contada. E ela foi criada no campo com uma tia. O pai delas entrou numa crise de depressão e viajou para outro país, porque ficou de luto depois da morte da mãe das meninas. E por isso elas foram criadas diferentes, cada uma por um parente diferente, sabe? E aí a gente vai ver o momento em que elas resolvem se reencontrar, né? Elas vão se juntar aí na casa de campo de um amigo dos pais, que vai fazer uma reunião na casa de campo, e a Marianne tá indo pra lá, tanto pra essa reunião aí com os amigos, tanto pra ver também a irmã, que tem muito tempo que ela não vê, que ela só se corresponde por carta. E aí, nesse caminho até Edenbroke, que é o nome da fazenda, né, da casa dos amigos, indo pra Edenbroke, ela vai conhecer um rapaz. E, gente, é um romance tão amor, gente. Eu sou tão apaixonada nessa história. Aqui a gente tem realmente o foco no romance, tá, gente? A gente não tem aí o foco em jornada, não é um romance de crescimento, é uma coisa bem romantizada, que a gente tem um romance mesmo, romance romântico, e o foco é na história do casal. E a gente vai ver aí 2 protagonistas que se conhecem e a relação deles começam pela amizade, que é uma coisa que eu amo ver. Eu amo romances cão e gato, tá? Eu não vou ser hipócrita e falar que não gosto, porque gosto. Gosto muito quando eles são bem cão e gato. Só que aqui a gente tem uma coisa completamente diferente disso. A gente tem 2 protagonistas que eles se apaixonam, mas depois de ter uma relação de amizade muito forte. Eu acho isso muito bonito. Tô arrepiando. Esse livro, ele tem meu coração, sabe? Esse livro, ele me tem inteirinha. Eu amo e sempre vou panfletar essa história. Sempre vou indicar esse livro, porque uma coisa que eu sempre falo sobre ele também. Muita gente pergunta, mas tem hot, é romance de época e tem hot? Gente, quando eu tava lendo essa história, eu não lembrei de procurar hot, porque é tão envolvente, é tão apaixonante que você esquece que falta o hot, porque não tem hot aqui, mas ele não faz falta, sabe? E enfim,
leiam Edenbroke, depois me fala se eu acertei ou se eu errei, tá bom? Mas eu tenho certeza que eu acertei. E também nessa onda de amigos, melhores amigos que se apaixonam, a gente também tem Blackmore. Blackmore é um romance que eu li mais recente também. Eu queria falar que o diferencial de Blackmore para Edenbroke, que apesar deles terem aí a mesma linha de raciocínio, a gente tem um mocinho. O mocinho, ele é apaixonado pela protagonista desde a infância. Ele foi a vida inteira apaixonado por ela, e ela até foi apaixonada por ele, mas jamais ela não pensava não olhava pra ele com um olhar romântico, sabe? E aí depois ela passa a olhar, mas ainda assim é um romance muito bonito, porque também surge da amizade, sabe? Eles foram vizinhos aí a vida toda. Ele sempre foi apaixonado por ela. Ela sempre falando que ela não ia casar, que ela só queria viajar, ela queria visitar não sei que lugar. E Blackmore, ela queria visitar Blackmore. Era o sonho da vida dela visitar Blackmore, que é uma propriedade da família desse vizinho deles. Só que uma propriedade que fica em outro lugar. E o sonho dela era visitar Blackmore, tanto que ela faz uma maquete mental, assim, das histórias que ela escuta dos amigos que já foram pra Blackmore. E aí o sonho dela é visitar isso, e trabalhar e viajar, porque ela não pensa em casamento, ela fala que ela não quer casar. E aí ele, por ela, pra respeitar a vontade dela, ele nunca se declarou, sabe? E aí, gente, ele vai ter que, acaba tendo que se envolver, tipo, se envolver não, né? Na verdade, ele acaba aceitando que ele vai precisar gostar de outra pessoa, ele vai precisar procurar um relacionamento, porque ele precisa dar continuidade ao título da família, e já que ela anunciou pra todo mundo que ela não quer casar, ele vai ter que superar esse amor que ele sente por ela, e aí ele acaba ficando noivo de outra pessoa. Gente, é maravilhoso. Esse mocinho desse livro, ai, meu coração é todo dele. Não é todo dele. Eu tenho que ter vários corações, porque meu coração eu já entreguei ele pra vários cursos literários. Mas, gente, é sério. Leiam Blackmore, leiam Edenbroke. São histórias incríveis, apaixonantes. Também essas duas são focadas no romance. Então, aqui o principal é o romance. Não tem comprometimento com fatos históricos, não é uma leitura difícil, você não sente falta do Hot. É um livro maravilhoso, tá bom? Vai ganhar seu coração, tenho certeza. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Eu falei com todo o meu coração, porque realmente eu amo esses livros. Não tô indicando só por indicar, tô indicando porque eu li e porque eu amei. Eu espero que vocês deem uma chance também, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.